A 9 de maio, a Praça Vermelha, em Moscovo, prepara-se para acolher a parada anual do Dia da Vitória. Um evento marcado pela exibição de militares em uniformes de gala, oficiais condecorados e a execução do hino nacional russo perante milhares de espectadores. Contudo, a edição de 2026 ocorre sob uma tensão sem precedentes. Há 3 dias do evento, a 6 de maio, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, emitiu um aviso que está a ser classificado por analistas como um dos mais graves desde o início do conflito, há 4 anos. Através de uma formulação diplomática precisa, Zelensky afirmou que a Ucrânia poderá responder de forma espelhada às ações da Federação Russa durante as celebrações. O conceito de resposta espelhada, bem enraizado na terminologia militar e diplomática da região, implica que Kiev se reserva o direito de retribuir qualquer ação russa na mesma moeda e com a mesma lógica aplicada pelo agressor. Esta declaração surge após a Ucrânia ter declarado unilateralmente um cessar-fogo a 6 de maio, o qual, segundo dados oficiais ucranianos, foi violado pela Rússia 1.820 vezes apenas nas primeiras 10 horas. Entre as infrações reportadas, incluem-se bombardeamentos a infraestruturas de energia, operações de combate ativas em todas as frentes e um ataque a um jardim de infância. Perante este cenário, a posição de Zelensky é clara. Se a Rússia não respeitou o silêncio das armas proposto pela Ucrânia, Kiev não se considera obrigada a observar o cessar-fogo anunciado por Moscovo para o Dia da Vitória. Para além da vertente militar, o aviso de Zelensky incluiu uma componente direcionada à comunidade internacional, especificamente aos líderes mundiais que planeiam marcar presença na tribuna VIP da Praça Vermelha. O chefe de Estado ucraniano declarou que a Ucrânia não pode garantir a segurança dos dignitários estrangeiros que participem nos eventos em Moscovo. Esta afirmação não constitui uma ameaça direta aos líderes, mas sim a constatação de um facto operacional. A Ucrânia não assumiu qualquer compromisso de evitar ataques a território russo durante o dia 9 de maio. O alerta provocou uma onda de instabilidade diplomática nas capitais europeias, levando vários governos a reavaliar a presença dos seus chefes de Estado face ao risco iminente de Moscovo se tornar uma zona de impacto. A credibilidade deste aviso sustenta-se no aumento significativo da capacidade de ataque de longo alcance da Ucrânia ao longo de 2025 e 2026. Apenas na primeira semana de maio de 2026, forças ucranianas atingiram alvos estratégicos a grande distância da linha da frente, como a fábrica Dnipro Progress, em Cheboksary, a mais de 1.500 quilômetros de distância, e a refinaria de petróleo de Kirishi, perto de São Petersburgo. A própria administração de Moscovo, através do presidente da Câmara, Sergei Sobyanin, confirmou anteriormente a interseção de drones ucranianos nos céus da capital. Este contexto de incerteza estratégica é, por si só, uma forma de poder exercida por Kiev, forçando o Kremlin a adotar medidas defensivas excepcionais para um dia que deveria servir apenas para a demonstração de força e controle absoluto. O núcleo dos acontecimentos que antecedem o Dia da Vitória de 2026 revela uma escalada técnica e operacional que valida a seriedade das advertências de Kiev. Para que o aviso de Volodymyr Zelensky tenha peso estratégico, a Ucrânia tem demonstrado possuir os meios necessários para atingir o coração da Federação Russa. Desde o início de 2024, o país intensificou uma campanha sistemática de ataques com drones de longo alcance, evoluindo de incursões em regiões fronteiriças para ataques de precisão em território profundo. No início de maio de 2026, contemporaneamente ao aviso presidencial, mísseis de cruzeiro ucranianos do modelo Flamingo atingiram a fábrica Dnipro Progress em Cheboksary, na República da Chuvátia. Este alvo situa-se a mais de 1.500 quilômetros da linha da frente,
uma distância superior à que separa Nova York de Miami, e a unidade atingida é responsável pela produção de componentes de navegação críticos para o armamento russo. Simultaneamente, a capacidade ucraniana foi confirmada por ataques a infraestruturas na região de Leningrado, especificamente na refinaria de petróleo de Kirish, próxima da fronteira com a Finlândia. O impacto destas operações sentiu-se na infraestrutura civil russa, com múltiplos aeroportos forçados a suspender operações devido à presença de vetores aéreos não identificados. Sergei Sobyanin, presidente da Câmara de Moscovo, confirmou em diversas instâncias durante 2025 e 2026 que drones ucranianos foram interceptados diretamente sobre o espaço aéreo da capital russa. Esta realidade operacional desmente qualquer interpretação de que o aviso de Zelensky seja apenas retórica política. Trata-se de uma capacidade militar documentada, verificada e admitida pelas próprias autoridades russas através das suas ações de defesa aérea. A resposta interna da Rússia a esta ameaça é um dos dados mais reveladores sobre a gravidade da situação. Para o período do Dia da Vitória em 2026, os operadores de rede móvel russos iniciaram, a 7 de maio, a emissão de avisos aos clientes em Moscovo e São Petersburgo sobre restrições severas no acesso à internet. Estas medidas de bloqueio têm um propósito técnico específico: impedir que operadores de drones ucranianos recebam sinais de correção de GPS em tempo real, os quais são essenciais para aumentar a precisão dos ataques em áreas urbanas densas. O facto de o Kremlin decidir silenciar a internet na sua própria capital durante a sua celebração nacional mais importante constitui uma confirmação tácita da viabilidade de um ataque ucraniano. Se a ameaça não fosse credível, não haveria necessidade de comprometer as comunicações da metrópole. Do ponto de vista diplomático, a declaração de que a Ucrânia não pode garantir a segurança dos líderes estrangeiros presentes na Praça Vermelha desencadeou reações imediatas. O primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, e o presidente da Sérvia, Aleksandar Vučić, confirmaram a sua intenção de comparecer ao lado de Vladimir Putin. Fico, conhecido por uma postura crítica em relação ao apoio militar à Ucrânia e às sanções da União Europeia, classificou o aviso de Kiev como teatro político, mantendo a sua presença como um gesto de alinhamento com Moscovo. Vučić, por sua vez, moldou a sua participação como um ato de independência face às pressões da NATO e da União Europeia. No entanto, o cenário nos bastidores diplomáticos é distinto. Diversas capitais europeias e governos que mantêm posições de neutralidade optaram por alterar ou cancelar as suas agendas de viagem sem anúncios públicos estridentes. Os serviços de inteligência de várias nações concluíram, após avaliações técnicas, que o ambiente de risco em Moscovo, no dia 9 de maio de 2026, é demasiado elevado para garantir a integridade dos seus chefes de Estado, transformando a parada num evento de isolamento diplomático e perigo operacional. A estratégia que culminou no aviso de 6 de maio de 2026 fundamenta-se numa sequência de eventos diplomáticos iniciada a 29 de abril. Nessa data, Vladimir Putin propôs a Donald Trump a implementação de um cessar-fogo coincidente com o Dia da Vitória, nos dias 8 e 9 de maio. A proposta russa, de natureza unilateral, incluía a advertência de que qualquer interrupção da parada resultaria em ataques massivos com mísseis contra o centro de Kiev. Em resposta, o governo ucraniano optou por não rejeitar o diálogo, mas por propor um cessar-fogo alternativo, com início antecipado a 6 de maio e sem condições prévias. O registro de 1.820 violações russas nas primeiras 10 horas deste período de silêncio, incluindo ataques a infraestruturas civis e um jardim de infância, forneceu a base factual para a declaração de resposta espelhada de Zelensky. Este encadeamento de factos
permitiu à Ucrânia posicionar qualquer potencial operação militar no dia 9 de maio não como uma agressão original, mas como uma retribuição documentada e proporcional. As consequências desta postura estendem-se à dimensão psicológica e política do conflito. Para a liderança russa, o dia da vitória representa o ápice da imagem de controle estatal e poder militar. A introdução de incerteza sobre a segurança do evento, reforçada pela necessidade de bloquear o acesso à internet em Moscovo, compromete a narrativa de invulnerabilidade do Kremlin. Especialistas militares apontam para 3 cenários principais após o dia 9 de maio. O primeiro prevê a manutenção de um cessar-fogo de facto em ambos os lados, o que poderia abrir uma janela diplomática para negociações mais extensas. O segundo cenário, considerado mais provável face ao histórico recente de violações, antecipa a continuação das operações russas, o que legitimaria ataques ucranianos de longo alcance contra depósitos de combustível, centros logísticos e fábricas de armamento em solo russo durante as celebrações em Moscovo. O terceiro cenário envolve incidentes imprevistos, como a interseção visível de drones sobre a Praça Vermelha ou danos em infraestruturas críticas, o que forçaria uma reavaliação da trajetória da guerra por parte da comunidade internacional e dos Estados Unidos. Independentemente do desfecho operacional imediato, o impacto de longo prazo desta escalada já é visível. A capacidade ucraniana de projetar força sobre a capital russa alterou a dinâmica de dissuasão que prevaleceu nos primeiros anos do conflito. Ao declarar publicamente que não pode garantir a segurança de dignatários em Moscovo, Kiev removeu o dia da vitória do Estatuto de Evento Protegido. A longo prazo, isto sinaliza uma fase do conflito onde as zonas de exclusão e as datas simbólicas russas deixam de estar imunes à realidade da guerra. O aviso de Zelensky, proferido a partir de um país sob bombardeamento constante há 4 anos, sublinha que a Ucrânia mantém a iniciativa estratégica e a capacidade de surpresa, forçando a Federação Russa a mobilizar recursos defensivos significativos para proteger o seu centro político e simbólico. O desfecho destas 48 horas determinará se o conflito entrará num ciclo de escalada sem precedentes ou se o esgotamento das partes forçará uma pausa operativa real. Para mais